Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Nós temos trazido nesses dias, esse ensino, o quanto que a nossa mente, o quanto que a transformação, a mudança na nossa mente, ela impacta, as nossas vidas. O como que a partir da nossa mente, de uma renovação da nossa mente, a nossa história, ela pode ser mudada plenamente. Seja para a bênção e seja para a ruína. E, meditando nesse texto já tão conhecido, eu quero trazer dentro dessa visão, dentro desse aspecto, Marcos capítulo 5, versículo 25 até o versículo 34. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, sê curada deste teu mal. Amém e amém. Podem sentar-se. A primeira coisa, embora você já conheça esse texto, mas eu quero colocar ele aqui na ordem cronológica dos acontecimentos. O primeiro é o estado desta mulher. Aqui nos diz que foram 12 anos em que esta mulher, ela sofria de um fluxo de sangue ou de uma hemorragia. Então você imagina o que isso representava na vida daquela mulher. 12 anos numa contínua perda de sangue, esvaindo-se continuamente. A palavra de Deus é clara em nos dizer lá em Levítico, capítulo 17, 11, que a vida da alma, a vida do ser humano, a vida do corpo, ela está no sangue. Logo quando disse que essa mulher, por 12 anos, ela tinha uma perca contínua de sangue, isso nos aponta que durante 12 anos a sua vida foi definhando. Durante 12 anos a sua vida foi escapando. E o que faz com que alguém perder a sua vida gradativamente? Hoje, talvez raramente você vai ver alguém num estado como este. Físico, biológico, normal assim. Mas, por outro lado, há tantas pessoas em nossos dias que vivem quadros semelhantes a esse, aonde que por um período prolongado, por um período às vezes interminável, para quem vive numa situação dessa, passa por uma contínua perda da própria vida, e o que faz com que uma pessoa veja a sua vida esvaindo-se,
Veja a sua vida, como alguns diriam, escapando entre os dedos. Vê a sua vida, né, se definhando. Talvez traumas emocionais, ou crises familiares, depressão, sentimentos de fracasso, de derrotas, de impotência, são algumas das coisas que leva uma pessoa a entrar nesse estágio de ver a vida passar como uma perda, como uma contínua hemorragia. Para aquela mulher, isto trazia para ela uma condição, né, pela própria palavra, de que ela era cerimonialmente impura. Essa mulher não poderia estar no templo, ela não poderia estar num culto, ela não poderia estar no ajuntamento solene, nas festas, nas celebrações. Ela não podia desfrutar desta presença, desta comunhão, deste relacionamento, desta vida de Deus que flui através do seu próprio corpo. Essa mulher também, ela não podia ter um relacionamento social, porque era por uma questão sanitária, por uma questão de saúde pública. Esta mulher não podia estar no mercado, ela não podia ter uma vida social. Ou seja, isso impunha sobre ela uma vida reclusa, impunha sobre ela uma vida onde ela estava afastada, isolada dos relacionamentos e das oportunidades da vida. Isso era o que acontecia com esta mulher, uma vida marcada por um problema que ela não conseguia resolver, como nós veremos a seguir. Então, aquele problema, ele foi um problema crescente. Ele não surgiu da noite para o dia. Às vezes ela se encontra debaixo de uma situação que tem se prolongado, talvez por meses, semanas, meses, por anos, e alguns quase que por toda a vida. Um problema que começou de uma forma pequena, de uma forma um pouco quanto que sem muita importância, mas foi se acumulando. E esse problema foi roubando-lhe a vida. Esse problema foi estigmatizando a ela num isolamento, numa falta de relacionamento. Foi estigmatizando ela numa condição onde as oportunidades da vida foram passando sem que ela pudesse agarrar, sem que ela pudesse aproveitar essas oportunidades, por causa dessas condições, né? Hoje, né, para aquela mulher, era essa a situação, né, que não há dúvida que comprometia o relacionamento familiar, comprometia de forma absurda o relacionamento conjugal. Aquela mulher sentia isso em todo o seu ser. E hoje, às vezes, uma pessoa, debaixo dessas situações, dessas circunstâncias, né, ela vê o comprometimento no seu relacionamento conjugal, ela vê as dificuldades no seu relacionamento familiar, ela se vê isolada de relacionamentos com pessoas, ela se torna uma pessoa afastada dos demais, e dessa forma, a vida, a oportunidades, vai passando, vai indo-se, né, por uma coisa que começou pequena, por uma coisa que começou, mas por quanto não se tomou a devida providência, não se buscou, né, a resposta, e às vezes aquilo foi sendo camuflado, foi sendo escondido, foi sendo ignorado, deixado para lá, colocando debaixo de subterfúgios, até que vai alcançando uma condição bastante degradante. Esse era o estado daquela mulher.
E no versículo 26 traz assim o cúmulo de tudo, desses anos. Você imagina que pudesse olhar para alguém, ou alguém trouxesse uma notícia para você, olha, tal pessoa, ela tem padecido muito. Já começa assim, ela tem padecido muito. Poxa, isso já é algo forte, já é um impacto, padeceu muito. Você está padecendo muito. Mas, como se isso fora pouco, vem a seguinte palavra: na mão de muitos médicos. Uma coisa é padecer muito, outra coisa é padecer muito na mão de várias pessoas. Desconsiderando aqui, né, a intenção dos médicos, eu vi casos em que pessoas padeceram muito. E padeceu muito na mão de vários médicos, porque não encontravam a resposta, não tinham a solução, né? E tudo se tornava um experimento, tudo se tornava uma expectativa frustrada, tudo se tornava, né, uma perda, tudo. Então, independentemente das motivações, essa mulher padeceu, e padeceu na mão de muitos. Às vezes, né, você padeceu, alguém tenha padecido, mas padeceu aqui, padeceu acolá, com esse, com aquela, dessa maneira, padeceu muito e na mão de muitos. Mas ainda a situação pôde agravar-se um pouco mais, porque diz que ela passou a perder tudo quanto ela tinha. Olha só, começou a perder, ela não perdeu da noite para o dia, ela começou a perder as suas propriedades, ela começou a perder as suas riquezas, ela começou a perder os seus bens. Isso foi uma sucessão de perdas, até que ela perdeu tudo quanto tinha. Já havia perdido relacionamentos, já havia perdido oportunidades, já havia perdido e comprometido relacionamentos familiares, mas agora tinha perdido também seus bens. E às vezes bens interiores, bem naturais, como a sua alegria, a sua fé, sua esperança, sua expectativa, seus sonhos, perdeu tudo quanto tinha. Tá? Mas isso ainda não bastou. Depois de perder tudo quanto tinha, disse que de nada adiantou. Olha que quadro. De nada adiantou. Né? Nós conhecemos uma pessoa que ela foi nesse quadro e literalmente eles perderam tudo quanto ele tinha. E lá naqueles anos em que existia a revista Veja, para aquele povo daquela geração, lembro de ter lido, e não esqueci nunca dessa matéria, porque foi na época desse acontecimento, e a matéria de capa era: pessoas que empobreceram por causa de enfermidades. Pessoas que literalmente perderam toda a riqueza, perderam todos os seus bens por causa de enfermidades. E aqui está um caso desta mulher, há 2000 anos atrás, que ela perdeu tudo quanto ela tinha. Mas uma coisa é você perder, despender-se, empregar, né, investir tudo quanto tem e ter um retorno positivo. E ter uma resposta satisfatória. Ter um resultado que justifique. Mas não. O caso dessa mulher ainda tinha condições de piorar um pouco mais. Disse que, além de perder tudo quanto ela tinha, de nada adiantou. Não adiantou nada. Mas ainda não ficou aí. Diz que ela piorou. Não adiantar significa estar empatado. Não resolveu, mas está tudo bem. Não resolveu, mas dá para levar, dá para aguentar, dá para suportar. Mas não foi isso. Não resolveu e ficou pior. Então, esse é o estado em que esta mulher se encontrava. Ou seja, literalmente a sua vida indo de mal a pior,
todas as suas esperanças tinham sido frustrado, todas as suas ações até então tinham sido inúteis, um processo que cada vez mais acentuava o sofrimento, tanto físico quanto emocional e social, além das perdas materiais, né? E como dias atrás, naquela série Portas, você ministrou, há situações e portas que só Deus pode abrir. Aqui muitos médicos não pôde abrir, as riquezas não pôde abrir, nada pôde trazer a resposta para a vida dessa mulher. Mas eu quero dizer uma coisa para você: para Deus não há causa perdida. Para Deus não importa por quanto tempo, por quantas pessoas, por quantos meios não deu certo. Deus pode mudar uma situação, Deus pode mudar uma circunstância, Deus pode trazer o escape, o livramento, de alguma forma, de alguma maneira. Amém? Aleluia! Então você veja a situação dessa mulher, né? E as situações na vida, isso. Então, durante um tempo, a mente desta mulher estava, prisioneira à experiência de frustrações. Isso foi sendo sedimentado na sua mente, nas suas emoções, através das experiências que ela teve. Aquela sucessão de sofrimento, de dores, de perdas, né? Isso formatou a mente daquela mulher. Formatou a sua mente, né, numa situação de frustração. Mas, de repente, entrou um processo que começou a mudar tudo. E o processo foi ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ouvindo falar. É interessante que o texto aqui coloca como se foi algo, né, desproposital. Não foi que veio alguém falar, não foi que alguém veio evangelizá-la, não foi que alguém veio, ela ouviu falar. Esse ouviu falar, podemos entender que foi de diferentes maneiras. E naqueles dias, né, você sabe que não havia uma unanimidade naquilo que se falava de Jesus. Se falava coisas muito boas e maravilhosas a respeito de Jesus, mas também se falava de coisas terríveis a respeito de Jesus. Então, essa mulher, a primeira coisa que, quando ela começou a ouvir falar de Jesus, ela foi seletiva naquilo que ela queria aceitar, naquilo que ela queria receber, naquilo que ela queria abrigar na sua mente. Hoje você pode ouvir falar da palavra de Deus, você pode ouvir falar de milagres, você pode ouvir falar da fé, você pode ouvir falar da igreja, você pode ouvir falar de muitos recursos divinos. Mas também destas mesmas coisas, você poderá ouvir conceitos negativos, relatórios negativos, coisas que podem frustrar, paralisar, e aonde muitas pessoas estão escondidas debaixo desses argumentos. Mas quando você ouve, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? O que você quer receber? Você quer aceitar? Você quer se submeter a essa informação? Você quer guardar isso na sua mente? Naquela mulher, ela foi seletiva. Ela ouviu falar de testemunhos, ela ouviu falar de milagres, ela ouviu falar do amor, da bondade, mas ela ouviu falar também que ele era só um carpinteiro, filho de José e Maria, e isso não era uma informação pequena, isso frustrou a presença de Jesus
em toda uma cidade. Ele chegou naquela cidade e disse que ele não pôde fazer ali milagres, porque as pessoas o tinham apenas como filho de José e Maria. Bloqueando dessa forma, com esse conceito, com essa informação, qualquer milagre na direção deles, ao ponto de que Jesus retirou-se daquele lugar. Então, essa mulher ouviu falar de muitas coisas, mas ela foi seletiva e ela decidiu não mais permitir que a sua vida fosse moldada, né, por aquele padrão de fracassos, de frustrações e perdas. Então, você está ouvindo a palavra de Deus, e cabe a você e a mim, seja você ouvindo aqui, seja você ouvindo quando você está lendo a sua Bíblia, a sua devocional, seja quando você ouve em algum recorte de mídia, e você ouve coisas também muito terríveis. Mas cabe a você determinar qual padrão de pensamento vai formatar a sua mente. O que você vai dar guarida na sua mente. Aqui, padrão, você vai moldar a sua mente. A palavra de Deus nos diz, não vos amoldeis, né, aos padrões desse mundo. Esse mundo tem um padrão, tem uma filosofia, tem uma lógica de ser, tem, né, uma maneira de agir. E a palavra de Deus diz, não se amolde a isso. Não permita que isso te coloque dentro de uma caixinha. A mulher ali, ela tinha um mundo criado nos últimos 12 anos. 12 anos terríveis, 12 anos dificílimos. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela faz uma escolha, ela toma uma decisão. Eu rejeito, a partir de agora, permitir que esse padrão passado molde a minha mente, as minhas atitudes, e eu vou, a partir de agora, renovar a minha maneira de pensar. Então, ela ouviu testemunhos, como já disse, e a fé começa quando uma nova informação entra em nossa mente. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10, 17, logo, a fé vem por ouvir. É imprescindível, é necessário que você ouça a palavra de Deus, que você receba a palavra de Deus, que você submeta-se, né, à palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que vai ser gerado a fé no seu coração. Isso nos diz a palavra. Então a mudança de mentalidade naquela mulher começou quando ela trocou o foco. Ela mudou, né, a direção dos seus pensamentos. Ela tinha agora 12 anos de um histórico, mas ela ouviu falar de Jesus. E a partir de então, ela começou a colocar o seu foco, ela começou a colocar a sua atenção, ela começou a transicionar e a renovar a sua mente pelo padrão que ela estava ouvindo de Jesus, da sua palavra, do seu poder, do seu espírito, daquilo que ele poderia fazer. Então, isso começou a acontecer nela antes de ocorrer a cura física, antes de ocorrer uma mudança de pensamento, antes de ocorrer uma mudança de pensamento, de expectativa e de fé. Porque ela dizia, veja bem, ela ouviu falar, depois dela ouvir falar, ela começou a dizer. Aquilo que nós ouvimos formata o nosso vocabulário, a nossa confissão, aquilo que nós falamos. Antes de qualquer mudança na vida daquela mulher, da cura, do milagre, da restauração física, houve uma
mudança na sua maneira de pensar pelo que ela ouviu. E agora uma mudança na sua maneira de falar, porque dizia: é imprescindível que nós alinhemos a nossa fala, a nossa confissão com aquilo que nós cremos. Não é coerente, não é possível eu dizer que creio em algo quando eu confesso, quando eu falo, quando eu proclamo diferente. Eu dizer que eu creio em Deus, creio em Jesus, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo, na autoridade da palavra, mas a minha boca, as minhas palavras, o meu vocabulário denuncia o quê? Incredulidade, murmurações, críticas. Não, aquela mulher, ela começou a dizer algo, né? Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Ou seja, a confissão é o resultado da nossa crença, e ela é o resultado do nosso modo de pensar, seja certo ou errado, e a nossa fé crescerá com a nossa confissão. O que você começou a crer, o que o Espírito Santo despertou no seu coração, o que a palavra de Deus desenhou diante de você, agora você começa a confessar, a declarar, a proclamar. Aquela mulher começou a dizer, ela dizia para si mesma, ela dizia talvez para alguém que pudesse estar ao lado dela: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar. E à medida que ela falava, isso começou o quê? A gerar um quadro mental. Começou a desenhar um quadro diante dela: eu sararei, eu vou estar curada, eu vou estar restaurada, eu vou estar liberta, eu vou poder voltar a me relacionar, eu vou poder voltar a produzir, eu vou poder voltar a empreender, eu vou poder reconquistar, restaurar. Então, tudo isso estava nessa palavra: eu sararei. Mas antes ela dizia isso: se eu apenas tocar. E ela começou a ver isso. A renovação da mente pelo que ela ouviu, mudou o seu vocabulário, gerou uma imaginação dos pensamentos, uma imaginação de vitória. E essa expressão dizia, isso aponta para um período de tempo. Ela não disse, ela dizia. Ou seja, aponta para um período. E isso nós vamos construindo. À medida em que nós começamos a renovar a nossa mente, ajustar a nossa mente ao padrão da palavra de Deus, e não ao padrão do mundo que nos rodeia, nós começamos então a confessar, a declarar, a proclamar, e isso vai gerando um quadro, vai gerando, uma imaginação, e com isso a nossa fé, ela vai sendo fortalecida, a nossa fé vai desenvolvendo, a nossa fé vai crescendo diariamente. E agora, e ela ainda repetia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Já não era mais, não tem jeito, não era mais eu estou piorando, não era mais eu estou perdendo, não funciona, mas eu vou tocar, eu vou ser curada, eu vou receber um milagre, aleluia, amém. Ou seja, não permitir que as experiências passadas, as experiências de frustrações, as experiências de perda, as experiências de dores, te paralisem e façam com que a vida, que é o bem mais precioso que você tem, se esvaia por entre os dedos, se perca, passe por você, sem que você possa vivê-la plenamente. Aí então entrou a ação na vida daquela mulher. Ela veio por detrás, entre a multidão,
e tocou na sua vestimenta. A nova mentalidade produziu uma nova atitude. A fé verdadeira sempre gera ação. Aquela mulher, ela agora começa a romper os paradigmas. Ela começa a romper as limitações impostas. Ela começa a romper e a enfrentar aquela situação que antes a aprisionava. Ela era segregada, ela não podia sair, ela estava isolada. Mas agora diz aqui a palavra que ela veio por detrás, ou seja, ela entrou em ação, porque ela venceu na sua mente. Ela criou um quadro de vitória dentro da sua mente. Ela sustentou isso por dias e tempos, proclamando, confessando, declarando, e no momento oportuno, lá estava ela. Ela veio por detrás, entre a multidão, uma multidão de adversidades, uma multidão de contrariedades, e ela tocou na vestimenta de Jesus. Ela superou a vergonha, ela superou o medo, ela superou o preconceito, né? Ela superou as limitações impostas. Isso é o que faz uma mente renovada. Escuta, à medida em que você, nesses dias, nesse tempo, renovar a sua mente, não sei em qual área, em qual circunstância, aquilo que talvez tem te limitado, aprisionado, tem feito com que você fique isolado, afastado, com que você fique debaixo de crenças limitadoras, perdendo a oportunidade de viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera. Essa mulher, ela decidiu enfrentar toda essa situação, superando todas essas limitações, né? E o que aconteceu? A sua atitude abriu caminho para o milagre. E o milagre não aconteceu quando ela ouviu falar de Jesus. Hoje você está ouvindo falar. Você está vendo um quadro do qual Jesus deixou aqui registrado para nós, para dizer para você: ei, deixe de permitir que a vida se esvaia, passe, se perca. Comece uma mudança de transformação hoje. O milagre aconteceu quando ela agiu de acordo com aquilo que acreditava, que aconteceu a partir dessa renovação na sua mente. Amém? Em o nome de Jesus. Então nós vemos aqui a sequência. Primeiro houve uma transformação na mente daquela mulher, pelo que ela ouviu. Ei, o que você ouve vai formatar a sua mente. A sua mente vai formatar o seu vocabulário. O seu vocabulário vai começar a gerar uma realidade. Vai começar a criar um quadro real diante de você. E isso vai impactar nas suas atitudes. No caso daquela mulher, foram atitudes proativas. Atitudes de romper com aquelas amarras, com aquelas cadeias. Atitudes de vencer o preconceito, de vencer o isolamento, de vencer os traumas, de perdas sucessivas, de dores, de vergonha. E ela, finalmente, trouxe a transformação pela conduta. Ela se levantou e começou a agir. Em nome de Jesus, que nesses dias sejam dias onde você vai se levantar. Nesta área, nesta situação, nessa circunstância, para que você possa começar a viver um milagre de transformação,
um milagre de restauração. Amém? Aleluia. O que ela ouviu sobre Jesus transformou a sua mente. A sua mente renovada mudou o seu vocabulário. O seu vocabulário mudou a sua atitude. A sua atitude levou ela até Jesus. E o seu encontro com Jesus trouxe o milagre. Amém? Aleluia. Em o nome de Jesus.